Cresci com esse diálogo, né, entre as várias linguagens. Eu acho que minha primeira lembrança de cinema foi isso e foi maravilhoso. É a arte que nos salva da vida. E eu desenvolvi o hábito da leitura. Tinha um monte de coisa em volta, mas aí eu recortava aquela coisa que me preenchia. Tava pensando aqui que lá fora tem dentro e lá dentro tem fora. Eu sou Carito Cavalcante, eu sou cineasta, sou poeta, sou arquiteto, sou cantor, ou como diria Raul Seixas, sou um ator que representa um cantor. Então eu me considero assim um dublê de possibilidades. Eu sempre tive digamos assim, esse exercício artístico desde criança, né? Na minha rua tinha um amigo mais velho, né? Ele gostava de ver as coisas que eu fazia. Então eu costumava ir na casa dele para mostrava as histórias de quadrinhos, música, desenho e tudo. E aí ele vendo esse meu movimento, né? Um dia ele perguntou para mim: "Mas você vai ser o quê quando crescer?" E aí foi o meu primeiro trauma, que eu tomei um susto e disse a ele: "Mas só pode ser uma coisa." Eu tinha uma relação muito forte com meu pai. Eu sempre esperava ele chegar do trabalho à noite e tal. E teve uma vez que ele demorou e eu estava morrendo de sono e eu queria deixar alguma coisa para ele, assim. Eu escrevi essa poesia que eu tenho como meu primeiro poema. Dizia assim: "Vela de barco é vela branca, vela de luz é amarela. Pode dizer a qualquer vela que me mande uma pérola." O Atestado de Órbita é o meu primeiro livro solo, o livro mais recente, lançado no ano passado, que é o Entender o que é que Desenhe. Com o cinema, por exemplo, eu lembro que na revista Recreio eu ensinava como você fazer uma espécie de cineminha, né? Então, assim, eu acho que a minha primeira experiência cinematográfica foi com meu irmão. A gente desenhava, né, o que a gente queria que tivesse ali, frame by frame, e aí montava, né, uma caixa como se fosse de cinema. E a minha irmã, no quarto ao lado, escutando música, era a trilha sonora do filme, né? Cresci com esse diálogo, né, entre as várias linguagens, e eu acho que o cinema traduz muito isso. Então, talvez por isso eu tenha mergulhado nos últimos tempos mais no cinema do que nas outras linguagens. Liberte sua criança! A minha forma de me expressar artisticamente, para mim, tá totalmente ligado com a minha forma de viver, né? De ver no ar a poesia do cotidiano. Acho que é isso. Mulheres são alquimistas. Transformam topázio em esmeralda. Eu sou Marilande Brito, cineasta, professora de cinema, gestora pública, coordenadora da Cinemateca Potiguar e professora aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Quando me perguntaram quando é que o cinema entrou na minha vida, na verdade, quando a Rosália me perguntou quando o cinema entrou na minha vida, eu acho que a primeira lembrança que veio foi brincando no terraço de casa com meus primos com uma maquinazinha de projetar filmes. Meu pai tem trazido de viagem alguma coisa que a gente rodava, fazia um barulhinho ótimo, projetava filmes na parede. E eu acho que minha primeira lembrança de cinema foi isso e foi maravilhoso. Revelando os Brasis em 2004, com Pipa Praia em Poesia, primeiro doc, um curta. E aí em 2008 veio o Doc TV, onde junto com o Fábio de Silva a gente fez Sangue do Barro. E nesse tempo trabalhando com institucional, dirigindo campanhas políticas e fazendo cinema e dando cursos. Entre o Revelando os Brasis e o Doc TV entrou o mestrado em multimeio cinema, aí entrou a vida acadêmica. Então além de produção vem a vida acadêmica. E logo depois eu me vi já aqui dentro do Instituto Federal, dando aula, criando a Cinemateca Potiguar, trabalhando na difusão de filmes, saindo daqui também para outras experiências também. Agora mesmo estou implantando um curso de audiovisual no Instituto Federal de Brasília, ajudando a montar esse curso lá. Então o cinema está na minha vida, na diversão, no fazer, no ensinar e no gerir. Então o cinema para mim é isso, é algo que quando acontece eu entro numa zona de conforto, é como se estivesse boiando no mar. Então acredito que meu propósito está ligado ao cinema, então seja na produção, seja na difusão, seja ensinando, tá tudo certo. Ele faz parte da minha vida como o mar faz parte da minha vida, é muito importante. Não tem como separar Mari e cinema porque o olhar da Mari, o cérebro da Mari, o coração da Mari olha isso.
né? A gente está num ambiente, a gente já vê aquilo como um cenário, a gente conhece pessoas, transforma aquelas pessoas mentalmente em personagens. Então não tem como desassociar. O meu olhar, o meu coração, a minha mente olha para o mundo e eu acho que tem uma lente nisso tudo. Eu espero que seja uma lente grande angular quando precise e uma objetiva também quando necessário. Saber trocar as lentes. Eu sou Rosália Figueiredo, roteirista, jornalista, pernambucana de Recife, moro aqui em Natal há 14 anos. Iniciei a minha aventura pela arte através da poesia, né? E ganhei alguns concursos literários em Recife e lancei um livro chamado Sinal. Depois comecei a me aventurar pelo conto e teve um conto que eu destaco chamado A Solidão dos Mortos, que está numa coletânea chamada Contos de Tantos, que esse foi um conto bem premiado lá em Recife. Também veio um livro infantil chamado O Gato Candidato. Fiz jornalismo e entrei assim no mundo do audiovisual. E o mundo do audiovisual me arrebatou, como arrebata todo mundo, né? E lá em Recife, eu também destaco, foi a conclusão do curso de jornalismo, foi um documentário chamado 2 séculos de literatura em Pernambuco, a voz feminina. Durante a história da humanidade, poucas ocasiões foram dadas às mulheres para se exprimir, para poder expressar sua voz. Depois eu vim morar aqui, em Natal, e aqui em Natal nós ganhamos o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema de Natal, com Cruzeiro, uma cidade musical. E tivemos 2 curtas-metragens no Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Foi Chico do Doce, que eu dirigi junto com Isabelle Ferrer, e Bandeja Repartida. Em cada esquina deste chão, em cada piso, em cada vão, dorme um ser regado pelo anil. Minha primeira ficção foi Meu Tempo é Quando, e ele venceu, ganhou um prêmio no Ceará, que é o Festival de Cinema Sertão e Diversidade. E a minha produção mais recente é que eu faço parte da equipe de roteiristas do longa-metragem Divaldo, Mensageiro da Paz, que estreia em breve nacionalmente. E o Cena Potiguar, né, que assim, que ele foi pensado muitos anos antes, 2016. E para nossa surpresa, ele começou a ser vinculado em agosto de 2016. Em dezembro, ele já foi premiado com o melhor interprograma no Festival Aruanda de Audiovisual, que acontece em João Pessoa. No ano seguinte, ele voltou a ser premiado como melhor interprograma e concorremos, né, com o Brasil todo. Quero, inclusive, parabenizar a equipe, né, que esteve conosco o tempo todo, Rodrigo Martins, que está o tempo todo desde o início comigo, o Max, e os outros que passaram, o Mário, o Soares, o Jarbas, Monte. E eu só tenho a agradecer a todos os artistas e produtores da cultura que vêm somando conosco, porque, afinal de contas, é a arte que nos salva da vida. Sou Geraldo Cavalcante, sou roteirista. Minha história com o cinema, ela começa muito cedo, né? Quando criança eu desenvolvi uma síndrome do pânico e aí eu tinha dificuldades em interagir, né, com o mundo exterior. E aí meu pai, percebendo essa minha dificuldade, ele passa a me alimentar com livros, né, com literatura. A partir daí eu desenvolvi o hábito da leitura, né? E aí eu costumava, criança, eu lembro lá na cidade de Lajes do Cabugi, né, onde eu vivia a minha primeira infância, eu lembro que eu costumava sentar sozinho no canto e desenhar no chão as histórias que eu lia. Depois eu fui morar em Macaíba, lá em Macaíba tinham 2 cinemas, né? E eu costumava ir toda tarde de domingo, assim meu pai dava dinheiro para que eu pudesse ir para o cinema assistir filme. A gente saía do cinema com os meus amigos, eu saía do cinema com os meus amigos e a gente ia para uma pracinha que tinha próximo, repetir aquelas cenas, remontar aquelas cenas que a gente via no cinema e eu que dirigia tudo, comandava tudo, você faz isso, você faz aquilo. Bom, vou morar em Santa Cruz e lá eu conheço o Buca Dantas. Fizemos um filme experimental de 1 minuto, colocamos ele no Festival de Cinema de Natal e ele ganhou na categoria de melhor curta. Aí surge o Doc TV. Buca, ele descobre a história de um escravo chamado Fabião das Queimadas e ele me chama para roteirizar junto com ele esse trabalho. E aí eu vou roteirizar com ele e esse trabalho acaba nos levando para um festival em Cuba. E depois, quando eu percebi que tinha atingido a maturidade necessária para realizar os meus filmes, então eu passei também a dirigir, né? E aí eu dirigi alguns filmes para o projeto Nós na Tela, eu acho que em torno de uns 10 curtas. E aí eu faço do concurso do IFCE, né? Vou morar em Quixadá e lá passo a coordenar o NAVE, que é o Núcleo de Pesquisas e Experimentos Audiovisuais.
Um dos filmes que eu tenho mais paixão, assim, eu acho que porque tem muito a ver com a minha história, é um filme chamado A Casa do Doido Alexandre, que eu roteirizei e dirigi para o canal Saúde da Fiocruz, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu resumo o cinema, a minha arte, né, a minha prática, em uma única frase. Sabe? Assim, a minha prática ela é um grito a favor da vida. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 12 anos, 10, eu não tenho certeza. Minha mãe tinha um namorado que ele tinha um equipamento de câmera e ele me deu a câmera em algum momento e eu peguei a câmera e a primeira coisa que eu enquadrei, vi o mar e o barquinho em cima e foi muito mágico. Quando eu peguei a câmera, entendi que podia ser só aquilo que eu quisesse. Tinha um monte de coisa em volta, mas aí eu recortava aquela coisa que me preenchia. Eu sou Larinha. Eu tenho um trabalho de making off, eu faço os bastidores, faço clipe, faço documentário. Meu trabalho ele se resume a um perfil artístico que eu tento criar. Tinham vários indícios ao longo da minha vida que me diziam que faltava alguma coisa. Assim, eu fui redatora, fiz 4 anos de publicidade na faculdade. Quando eu me formei, eu entrei em crise, porque vender uma coisa que eu não acreditava, não a publicidade em si, porque eu respeito muito e foi muito necessário para eu aprender a fazer um roteiro, montar, colocar, escolher uma paleta, escolher as cores, saber o que é que vai funcionar, o que não vai funcionar. Essa coisa de juntar o som com a música, a magia que isso traz. A minha parceria com o Gabriel Souto, que é meu esposo, e ele faz a parte da música. Então, naturalmente, quando ele pega um CD para fazer, eu já entrei no processo e nem percebi. Eu já filmei a gravação, eu já fiz tudo e no final a gente... Pronto, né? Eu tô dentro. Você se sente mais próximo. Eu acho que o making off traz um pouco dessa proximidade que a gente tem necessidade. Eu, como fã de várias pessoas, eu sei que é o que eu queria ver deles, assim. Eu acho que eu talvez tenha entendido que eu também sou artista depois que eu vi o meu canal com um monte de coisa, um monte de gente que eu gosto e que eu precisava falar para todo mundo que tem aqui em Natal. Eu virei o resumo de tudo isso que eu vivo, assim. Eu não sou uma... Não tem como não transpassar.